Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Lucas 4. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 21, que diz o seguinte: aqui é Jesus chegando a Nazaré. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Aonde que ele entrou, igreja? Alô, aonde que ele entrou no sábado? Diga: na sinagoga. Diga: na igreja. No templo. Segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Ir para a igreja. Pega essa aí agora, ou da igreja orgânica. Para que igreja? A igreja sou eu. O próprio Cristo ia na igreja como era de costume dele todo sábado. E tem crente, ele não veio hoje aqui, mas eu vou falar para ele ouvir bem alto. Não precisa ir para a igreja. Precisa sim, diz: precisa sim. Quanto mais se aproxima o tempo do fim, Hebreus diz, mais nós temos que congregar. Está preocupado com os 3 dias de governo, 4, 5 dias? Tudo que já saiu até agora, está preocupado? Vai piorar. Vai ter perseguição, vai ter tudo. Pode se preparar, a coisa realmente, para a igreja a coisa não vai ficar nada bem. Não tem problema, Jesus está voltando, Ele vai tirar nós daqui. Então, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais nós temos que congregar. E Jesus, diz a Bíblia, que ele estava na sinagoga, segundo o seu costume, levantando-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito, versículo 18 de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que diz o versículo 20? Ele fechou o livro. Até onde ele leu? Ele leu até o momento em que ele diz anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o texto continua, mas ele parou ali. E quando ele para o texto, ele fecha a Bíblia, fecha o livro profético, devolve ao assistente e assentou-se. Os olhos de toda a sinagoga se voltaram a ele, diz o texto, e no versículo 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. 2022 já é o ano das grandes conquistas. É o ano de quê, igreja? Vamos, é o ano de quê, igreja? Esse é um ano profético. E eu quero ser profeta e profetizar que todas as promessas que Deus tem para a tua vida vão se cumprir. Porque aquele que prometeu foi Deus e não foi o homem. E Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida da tua família. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai te prosperar para a glória do nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Jesus, hein, pastor? Parece que é estranho. Você disse que vai piorar e agora o senhor libera uma palavra sim. Porque Deus vai fazer separação entre quem serve e quem não serve a Deus. É no meio dos dias mais difíceis da nossa vida que Deus vai operar os maiores milagres, em nome de Jesus. Para, eu continuo. Só que faltava parar, né? Comecei agora. Jesus está na sinagoga e as cerimônias judaicas eram feitas da seguinte forma: todas as pessoas que estavam ali dentro da sinagoga tinham o direito de ler o texto, a Bíblia deles, a Torá ou os livros proféticos, no caso dos judeus. Todos, é como se fosse aqui na igreja
E não tem culto onde existe um pastor que vai pregar mensagem, louvor. Não, era tudo muito espontâneo. Então no meio se levantava alguém, pegava e fazia a leitura do texto. E é o que acontece com Jesus, ele vai ler o texto de Isaías, capítulo 61. E se você for ver o que fala Lucas, é o que lá atrás Isaías já falava. E aí Jesus vai fazer a leitura e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E como eu falei, a mensagem continua. A mensagem ainda tem todo um contexto, além de que esse texto já é incrível, mas ainda tem um contexto que complementa essa parte incrível do texto. Mas Jesus parou nessa frase: anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que nós acabamos de ler. O que é o ano aceitável do Senhor? Porque Jesus disse: essa palavra, essa escritura se cumpre agora. O ano aceitável do Senhor chegou. O povo judeu, ele tinha uma lei. E isso você vai ler em Levíticos, capítulo 25. Leia em casa. Nós não vamos abrir para não investir muito tempo. Mas você pode ler o capítulo 25, onde fala sobre isso. A partir do versículo 8, mais ou menos, ele fala sobre o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu, pastor Rafael? O ano do jubileu é o ano aceitável do Senhor. Pastor, não mudou nada para mim. Ok, eu vou te ajudar. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor significa o ano do júbilo. Significa o ano da alegria. Diga comigo, alegria. Significava e significa o ano da felicidade, o ano de receber boas notícias. Eu profetizo que esse ano você vai ter boas notícias. Seria o ano das grandes conquistas. O ano aceitável do Senhor seria o ano das grandes conquistas. Seria o ano onde todo mundo voltaria a ter um sorriso nos lábios. Seria o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, é o ano onde todo mundo glorifica a Deus. Não foi como aqui. É o lugar onde todo mundo glorifica a Deus. É que você está sentado e diz: mas esse ano não é o ano do jubileu, porque você lê a Bíblia e sabe que realmente não é o ano do jubileu. Inclusive os judeus também, porque o ano do jubileu ele acontece de 50 em 50 anos. Não é qualquer data. Acontece só uma vez a cada 50 anos. Agora pense comigo. Você já imaginou ter que esperar 50 anos para ter uma resposta de Deus? Quantos querem? Digo amém. Nossa, perseverante, irmão. É por isso que a Bíblia diz que a gente pede e não recebe, porque pede mal. Você ficou tão empolgado agora, e se eu disser para você que o jubileu foi ano passado, você vai esperar 50 anos para receber sua bênção. E a igreja disse: amém. Já acabou. Depois você pode ler Levíticos e você vai entender melhor sobre o ano do jubileu. Esse ano era o ano mais esperado por todos, porque todo mundo sabia que naquele ano, se uma mãe tivesse seu filho expulso de Jerusalém, ou melhor, de Israel, porque às vezes o povo levava o inimigo levava o povo de Deus para fora, para o exílio, ou o próprio Israel expulsava eles para o exílio. E no ano do jubileu, quem tivesse filhos no exílio, eles eram resgatados e trazidos de volta para seus pais. Naquele ano do jubileu, todas as pessoas que estavam vivendo fora de Israel seriam resgatadas e levados de volta para sua pátria. Você vai ver, por exemplo, os judeus etíopes na África, que foi descoberta uma tribo. E nessa tribo de etíopes na África, eles viram alguns costumes. E os costumes eram: sábado eles não faziam nada. O costume era que eles tinham uns tecidos com pedras, 12 pedras. Haviam imagens de candelabro, de menorás. E quando perguntaram a eles o que era isso, eles falaram: não sei.
Isso a gente herdou da minha mãe, da mãe dela. E assim foi, porque quando aconteceu a diáspora, 70 depois de Cristo, os judeus foram espalhados pela terra inteira. Alguns foram para a Etiópia e lá permaneceram durante muitos anos. E eles perceberam também que eles oravam, os etíopes, e a oração deles era a seguinte: Senhor, nos leve de volta para nossa terra. Agora, quando perguntavam a eles qual era a terra deles, eles não sabiam, porque nasceram ali, foram criados ali, vêm de cultura, passou mais de 1.500, mais 1.900 anos, e eles guardando ainda essa tradição. Então os historiadores viram e perceberam que eles eram judeus, de uma tribo que não estava mais em Israel. Então houve um mover intenso. Isso são coisas boas que você pode assistir na internet, esses tipos de documentário. A história de Israel é linda. E aí quando eles fizeram todo um processo, uma força-tarefa para arrancar esse povo da Etiópia e trazer de volta para a terra no ano do jubileu. Porém, o governo da África não permitiu que os israelenses fossem lá para pegar esse povo e levar para sua terra. Então houve uma força-tarefa com as forças especiais de Israel. Eles pousaram em outro país e fizeram o translado dessas pessoas todas. Gente, quando eles chegam em Israel, quando eles chegam no aeroporto em Tel Aviv, eles beijam o chão. Eles beijam o chão e dizem: Deus nos trouxe de volta para nossa terra, sem saber que aquela era a terra deles. Ou seja, a cada ano que acontecia o jubileu, todos os judeus que estavam espalhados pela terra, eles eram de certa forma recolhidos e trazidos de volta para sua terra. O ano do jubileu, todo aquele que tivesse dívida, o que acontecia com a dívida? Ela era perdoada. Já tem gente orando aí: ai meu Deus, chega o jubileu na minha vida. Impostos para o governo, o que se devia no ano do jubileu, zerava tudo. Meu Deus. Esse era o ano do jubileu. Esse era o ano aceitável do Senhor. As pessoas que tinham perdido as suas terras, a pessoa, por exemplo, fazia uma plantação e ela não conseguia colher, e ela acabou financiando a sua plantação. Ela então tinha que entregar as terras para pagar as dívidas. No ano do jubileu, as terras eram devolvidas para os seus proprietários. Tudo isso acontecia. Esse é o ano em que aquele que era escravo deixava de ser escravo e ganhava liberdade. Ele recebia uma pedrinha branca, e essa pedrinha branca era o símbolo da sua libertação, símbolo da liberdade. É isso que a história diz. Então, só para você, estou criando aqui um plano de fundo, só para você ter ideia, por que o ano do jubileu é tão esperado e tão aguardado pelos judeus? Porque todo mundo sabia que alguma coisa boa iria acontecer, que aquele seria um tempo de alegria, que aquele seria um tempo de festas. Então Jesus agora, ele está pregando na sinagoga. Jesus está falando na sinagoga. Olhem para mim, por favor. E quando ele está ali, ele para e diz: anunciai que o ano aceitável do Senhor chegou. Anunciai, apregoai, falem, apregoem sobre o jubileu, sobre o melhor ano da vida de vocês. Sai daqui hoje, Jesus estava dizendo a eles, entre linhas: sai daqui hoje, porque o ano das coisas boas começou. O ano da alegria, o ano do jubileu, o ano de uma colheita. Porém há um detalhe: faltava ainda muitos anos para chegar o jubileu. Então a pergunta é a mesma que você está fazendo na sua mente. Essa era a pergunta dos judeus: por que é que Jesus está falando de uma coisa que ainda iria demorar chegar, acontecer? E ainda por cima ele diz: hoje se cumpre essa escritura. Ou seja, é a partir de agora que vocês vão viver o jubileu. É a partir de agora que vocês vão começar a se dar bem. É a partir de agora que vocês vão viver os dias de maiores alegrias da vida de vocês.
E sabe o que eu aprendo? Que há coisas que na vida de alguns parece que está demorando muito. Já passou 2019, 20, 21, 22, agora entrou 23, a tua esperança é que agora vai acontecer. O jubileu, o ano aceitável, o tempo da alegria, parece que não acontece nunca. A promessa foi feita. Existe uma promessa sobre a tua vida, uma promessa foi liberada, uma promessa foi submetida à tua vida. Qual é a promessa? Nós vamos viver o ano das grandes conquistas. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida: tu e toda a tua casa servirão ao Senhor. Salvação, existe uma promessa de salvação. Ele, o Senhor, liberta os cativos e oprimidos. Há uma palavra profética de libertação. As cadeias serão despedaçadas na tua história em nome de Jesus. Já foi liberada oportunidades de Deus através da palavra. A tua escravidão acabou. Você não é mais escravo do mundo, você é filho de Deus. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Você é filho amado, você é filho perdoado, você é filho de Deus. Já foi liberada uma palavra que você deveria estar com um sorriso no rosto. Já foi liberada uma palavra que a tua vida vai ser uma vida maravilhosa e que você terá milhares de motivos para glorificar a Deus. Pastor, mas parece que nunca acontece na minha vida. Parece que essa palavra nunca se cumpre. As sementes estão sendo semeadas debaixo de choro, mas a promessa que diz que eu vou voltar com molhos de alegria sorrindo, não está acontecendo. O povo, quando ouviu Jesus falar isso, eles ficaram tão indignados. Você pode ler o texto em seguida. Eles ficaram tão indignados que eles expulsam Jesus da sinagoga. A Bíblia diz que levaram Jesus no alto do monte e queriam jogá-lo lá de cima para matá-lo, porque todo mundo estava esperando o jubileu vai acontecer e vai demorar muito. Então Jesus vem e diz: o jubileu vai ser agora, hoje se cumpre essa escritura. E isso soou ao ouvido e ao coração dos judeus como uma propaganda enganosa. E às vezes semelhante a isso acontece aqui dentro da igreja. Jesus fala através do profeta, Jesus traz a palavra chega ao nosso coração, que nós vamos viver um tempo de vitórias, um tempo de grandes conquistas, um tempo de alegrias, e alguns creem que vai acontecer, mas uma boa parte não crê. Quando será isso? Vai demorar muito, pastor. Esse ano aceitável do Senhor, esse ano da minha alegria, esse tempo de alegria vai demorar, mas eu louvo a Deus que ainda há remanescentes nessa terra, que recebem a palavra profética, e é sobre eles que eu já quero profetizar em nome de Jesus. 2022, em nome de Jesus, somente para você que crê, já é o ano das grandes conquistas. Já é o ano das maiores colheitas da tua vida. Já é o ano de alegria. Esse é o tempo 2023, receba. Esse é o ano que Deus vai colocar um sorriso nos teus lábios, em nome de Jesus, conforme Ele prometeu. Ao teu respeito vai acontecer. Esse já é o ano da maior colheita da tua vida. Vamos, igreja, celebre aquele que é o único digno de receber. Aleluia. Ah, meu irmão, tô ardendo. Verdade. Tô ardendo, não tirei férias, fiquei por aqui mesmo. Tá ardendo meu coração para chegar segunda-feira. Tô cheio de ideias. Trabalhar muito, vamos conquistar muito, vamos avançar muito, vamos conquistar grandes coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É dias que isso está explodindo dentro de mim. Faz dias que eu quero te entregar essa palavra. Meu Deus, por que nós não tivemos culto no domingo? Que eu já queria entregar domingo. Quase que eu inventei um culto da terça, já para a gente vir aqui entregar essa palavra para você, meu irmão. Verdade, porque Deus falou comigo: Rafael, diga à minha igreja, vocês vão viver um tempo de alegria como nunca antes. Diga, repete, pastor. Vocês vão viver um tempo de alegria como nunca viveram antes.
esse será um tempo da maior manifestação da glória e do poder de Deus sobre a tua vida. Só quem crê dá um glória a Deus. Esse já é um ano extraordinário. Prepare-se, porque chegou a hora das tuas sementes brotarem em nome de Jesus. Chegou a hora de ter júbilo na tua vida, alegria na tua casa, alegria na tua família. Quem crê toma posse em nome de Jesus. Por que é que Jesus diz isso? Jesus estava querendo dizer para o povo o seguinte: vocês não vão mais precisar esperar 50 anos para ver uma promessa se cumprir na vida de vocês. Vocês não vão precisar esperar 50 anos para ver o teu filho desviado voltar para os caminhos do Senhor. Vocês não vão precisar esperar 50 anos para receber a restituição das coisas que vocês perderam. Este é o ano do descanso das tuas dores e do teu sofrimento. Não, eu não estou dizendo que você vai morrer, não. Tem gente até fazendo o sinal da cruz já. Misericórdia, pastor, está amarrado. Não, você vai ter a paz que o Senhor te prometeu. A paz que transcende todo entendimento humano. Paz não é na alma, é no espírito. É no espírito. Você vai ter paz no teu espírito. Ao redor pode estar tudo atribulado, mas dentro de ti você vai ter. Você vai poder colocar a tua cabeça no teu travesseiro e ter uma noite maravilhosa de sono, porque Jesus vai curar muita gente que está aqui. Essa depressão vai te deixar em nome de Jesus. Essa síndrome de pânico vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai fazer a tua parte, vai sair do pecado. Irmão, eu coloquei agora há pouco uma mensagem numa rede social. Tem gente que anda no precipício do pecado e quando cai, culpa os outros que empurraram ele. Você vive no precipício, você vive no pecado, você não sai. Aí quando cai, o culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é o irmão. Ninguém me deu atenção, aí por isso não fui mais à igreja, porque aquele dia eu fui lá, ninguém me deu um abraço. Que igreja que é essa? Querendo culpar os outros. Eu vou falar, igreja. Olha para o espelho e culpe aquele que é o responsável por tudo isso. Por que minha vida não rompe, pastor? Por que eu não vivo grandes conquistas? Primeiro, pecado. Se tiver, não vive. Deslealdade, falta de fidelidade a Deus, não vai viver. Esqueça. Quando for leal, fiel e santo. Santo é aquele que foge do pecado. Não é aquele que vive na prática do pecado. Foge da aparência do mal, diz a Bíblia. Imagina do mal. Se só o que é aparência já tem que fugir. Esse já é o melhor ano da tua vida até aqui. Guarda isso. Tudo que você já fez até hoje não caiu no esquecimento de Deus. Diga glória a Deus. Quantos já oraram? 3 pessoas. Essa igreja é uma igreja de muita oração. Quantos já oraram? Quantos já jejuaram? Leram a Bíblia? Estão pagando um preço? Quantos fizeram 7 semanas ano passado? Quantos vão fazer esse ano? 7 quintas-feiras. Meu irmão, você acha que Deus não vê isso? Pode vir arrastado, chorando e sem vontade, mas vem. Que quando você sair daqui, você vai dizer: semana que vem eu vou de novo. Aleluia, eu vou de novo. Aí chega na outra quinta, meu irmão, é luta, é dificuldade, o diabo não quer que você venha pra cá. Aí você vai dizer: aqui tem Toddy com bolacha. Eu vou pra cima, Satanás, eu vou te pegar pelo chifre, eu vou te repreender em nome de Jesus. Tô sem força, mas mesmo assim eu vou arrastado pra igreja hoje. E quando acabar você já vai dar um pulo de novo dizendo: semana que vem eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu profetizo força de Deus na tua vida em nome de Jesus. Deus está nos dizendo nessa noite: chegou o tempo aceitável de Deus na nossa vida. Deus está nos dizendo: deixa comigo que este é o teu ano, meu filho. 3 pessoas creram, agora 4, 5, 6.
Deixa comigo que esse é o teu ano, meu filho. Você vai arrebentar, você vai fazer a diferença. Eu profetizo que do menor ao maior que está aqui terá pelo menos um testemunho para contar até o final deste ano, em nome de Jesus. Eu nem estou falando de testemunhos, porque todo testemunho é testemunho, isso é incrível. Mas eu estou falando de testemunho de grandes conquistas na tua vida. Levanta a tua mão direita e diga: chegou o tempo de alegria. Chegou o ano aceitável do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Só quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Já é o ano das grandes conquistas. É isso que Jesus disse. Não vai acontecer, já é. Eu vou pregar aqui. Ele não estava dizendo vai ser, ele estava dizendo todo mundo junto. Ele não estava dizendo você vai viver, ele disse olha para o seu irmão e diga para ele: já é, irmão. Dá um sorriso pelo amor de Deus, meu irmão. Já é o ano da tua vitória. Já é o ano de todo mundo que está esperando algo ter uma boa notícia. Eu estou acordando todos os dias crendo e orando e dizendo: Deus, é hoje. E o dia só acaba 11h59. Até lá eu creio que tem notícia boa para alguém. Na verdade, já há uma boa nova, que é o evangelho sendo pregado a você. Então nós já estamos saindo deste lugar com uma palavra. Isso já é muito bom, em nome de Jesus. Eu creio nisso com toda a minha força. Chegou o tempo de alegria. Vamos ficar de pé, igreja. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Não, dá o melhor glória a Deus. Diga bem alto: 2022. Eu só estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Diga 2022. Sejam obedientes. Diga 2022. Já passou. Agora eu já estou vivendo o ano das maiores conquistas. 2022 já passou. E agora eu já estou vivendo você vai viver o melhor de Deus neste ano, em nome de Jesus. Você não vai viver. Você já está vivendo o melhor de Deus na tua vida. Erga suas mãos, feche os seus olhos, comece a orar e dizer: Deus, eu já estou vivendo os melhores dias da minha vida. Pela fé profetiza. Pode ser que humanamente falando não é isso, mas nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos pela fé. Pela fé. Este é os melhores dias da minha vida. Eu vou viver. Eu estou vivendo os melhores dias da minha história, em nome de Jesus. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui e dizem: Pastor Rafael, eu vou viver este ano não pelas circunstâncias, mas pela fé. E eu já vivo isso a partir de agora. A partir de agora. Nós não vamos viver por aquilo que as circunstâncias vão mostrar para nós. Nós vamos viver por aquilo que Deus está nos mostrando essa noite. Diga amém. Nós vamos viver aquilo que Deus está nos mostrando. Nós já vamos viver a partir de hoje. É hoje, é agora. Bate na mão do seu irmão e diga: é agora, meu irmão. Isso.
É agora. Quando que é, igreja? Vamos, quando que é? Agora. Eu sei que há pessoas que entraram aqui entristecidas. O ano não começou bem, talvez nem terminou bem e começou pior ainda. Eu vou te falar uma coisa: não há nada que Deus permita acontecer na tua vida sem que haja um propósito. E se você está passando por lutas ou grandes lutas, é porque Deus está te habilitando para viver o grande milagre. Obrigado pelo teu entusiasmo. Para ou continuo? Um servo estava com seu rei, e de repente uma fera da floresta, ela vai para cima dos dois. E o servo sempre dizia para o seu senhor, para o seu rei: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, rei. E o rei nunca dava o braço a torcer. Naquele dia o servo lutou corajosamente contra aquele animal, e depois da luta ele conseguiu se desvencilhar. Porém, o animal comeu o dedo do rei. E no que comeu o dedo do rei, o rei ficou extremamente furioso com seu servo. E disse a ele: como você permitiu isso? Cadê o teu Deus? Ele disse assim: Deus está no controle. Deus é o controle. Deus é bom e vai continuar sendo bom. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você perdeu um dedo, é porque isso contribui para o bem. O rei ficou furioso. Pegou o seu servo e mandou prendê-lo no calabouço mais escuro e sujo que tinha. E lá ele ficou. Até que um dia esse rei está passeando novamente na floresta e os canibais pegam ele. Uma tribo de canibais. E quando levam ele até o seu arraial, eles chegam ali, já está lá aquela cena clássica, com aquele tacho pegando fogo, cortando batatinha, cenoura. O rei, quando viu aquilo, ele pensou: morri. E de repente a pessoa responsável em pegar o corpo e colocar dentro do tacho, pegou ele. Quando ele pegou pela mão, ele soltou e disse: vai embora. E o rei foi embora, todo feliz da vida. Quando chegou lá, ele procurou o servo, porque o servo sabia algumas coisas. E quando ele foi conversar com o servo, ele disse: aconteceu isso, o que você tem a me dizer desse teu Deus? Ele falou: é porque os canibais não comem corpo que tem defeito. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não explica agora. Fica tranquilo, porque lá na frente Deus vai explicar tudo para você. E mesmo que Ele não vai explicar nada, todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Toda crise antecede uma expansão. Toda dificuldade antecede um crescimento. Toda grande luta antecede uma grande conquista. Eu estou aqui para profetizar essa noite. Em nome de Jesus, você já está vivendo o ano das grandes conquistas, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Pastor, eu quero esta unção sobre a minha vida. É isso que nós vamos orar, para que essa unção se apegue a você. Qual é a unção? A unção deste ano aceitável, de você reconhecer de fato que esse é o ano que Deus separou para marcar para sempre a tua vida. Teus netos vão falar deste ano. Lá na frente os teus netos vão dizer: em 2023 foi a virada da vida do meu avô. E de lá para cá meu pai foi abençoado e eu sou abençoado. E essa bênção vai perseguir terceira e 1000 gerações em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Pastor, eu quero essa unção. A Bíblia diz, aliás, a Bíblia não. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a unção que eu honrar é nela que eu vou prosperar. Eliseu e Elias. Elias vai ser tomado aos céus. Elias diz o quê? Eliseu diz o quê? Me dá a tua unção, mas eu não quero a tua unção, eu quero dobrada. Ele falou: se você ficar comigo até o fim, tu vai receber. Ou seja, se você me honrar, se você honrar a minha unção, você recebe, e recebe em porção dobrada. O Eliseu foi até o fim, meu irmão.
O Elias subiu, ele, tá, e a unção? Eu pedi, eu fiquei, cadê a unção? De repente vem um manto, oh glória. O manto veio sobre ele. Eliseu recebe a unção em porção dobrada. A unção que eu honro, é nela que eu prospero. Se você acredita que a igreja tem que ser pobre, que você tem que ser pobre para ir no céu, você crê nessa unção, é nela que você vai prosperar. Você vai ser pobre o resto da vida. Você crê nisso, e é isso que você vai viver. Se você crê que nós vamos comer o melhor dessa terra, como a Bíblia diz, você vai comer o melhor dessa terra. Se a Bíblia diz que você vai prosperar, e prosperidade não é riqueza somente, prosperidade é não ter falta de nada, como bem falou o pastor Patrick aqui, é isso que nós vamos viver, um tempo que não vai nos faltar nada. Se você crê nisso, é isso que você vive. Provérbios 23, 7, como você se imagina, assim você é. Henry Ford certa vez disse: se você disser que vai dar certo e você crê nisso, vai dar certo. Se você não crê que vai dar certo, você está certo também. Então a tua mente, nós temos um poder que Deus nos deu, de livre-arbítrio, de decidir se nós queremos ou não queremos. Por favor, eu não gostaria de orar por alguém que vem por impulso. Eu gostaria de orar pelas pessoas que creem, pelas pessoas que dizem: esta unção eu quero na minha vida, eu preciso desta unção. Eu preciso. Eu finalizo para orar por você. E a igreja diz: amém, aleluia. Eu estava numa conferência, eu já falei isso aqui algumas vezes. Um pastor do Canadá pregando, e ele contando os testemunhos. Os testemunhos dele eram assim, ó. E aí eu fui lá na tribo indígena, e o cadáver estava lá 30 dias. E eles me chamaram e a minha equipe, nós fomos lá e nós oramos pelo cadáver, e depois de 30 dias o cadáver ressuscitou. Meu irmão, tem médico aqui que sabe que isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E ele começou a falar que já orou por 30 mortos e eles ressuscitaram. Alguém está aí pensando: duvido, é o Tomé. Mas tem quem crê, e eu era um deles, que estava aí na frente, meus olhos brilhando. E ele falando de tudo que acontecia, os milagres que aconteciam, e também os milagres que não aconteciam, de ele orar por algumas pessoas e não acontecer nada. E aquilo me clareou a mente de uma forma extraordinária. E eu disse a Deus: Deus, eu honro a unção do Rende. E na hora que ele orar, Deus, eu vou para frente. E essa unção será transferida para a minha vida. Não é minha, não é minha, é de Deus, eu só sou um instrumento. O Senhor me ungiu, Jesus disse, para pregar as boas novas, para curar os enfermos, libertar os cativos. A unção é dele. A unção é a capacitação de Deus dada ao homem para que ele execute alguma coisa na obra de Deus. É para isso que serve a unção, não é para se sentir bem somente. E eu honrei aquela unção, minha esposa está aí, ela sabe. No final, o pastor Randy, ele nunca descia do altar para orar pelas pessoas, mas eu fiz um voto com Deus, como Gideão. E disse: Deus, se essa unção está na minha vida, se essa unção vai ser transferida na minha vida, quem vai orar por mim vai ser o pastor Randy, não vai ser ninguém da equipe dele. Mas ele não descia do altar, mas eu fui para o altar, orei e disse: Deus, é assim, e eu creio. E comecei a orar. Deus, eu quero ver mortos ressuscitarem. Eu quero ver mortos ressuscitarem. Eu quero orar pelos mortos e ver eles ressuscitando. Eu quero curar os enfermos em nome de Jesus, não é no meu nome. Para que, pastor, você quer isso? Para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para a igreja, não é para o pastor, não é para ninguém, meu irmão, para ninguém, é para Jesus. Para Jesus. Um dia eu pedi, o menino pediu para mim: pastor, ora para que eu tenha o dom da cura. Eu disse: para quê? Ele: porque as pessoas me procuram. Esqueça. Você não é curandeiro, rapaz. Você é um menino de Deus, você vai fazer isso para a glória de Deus. E eu fui à frente para resumir a história. E quando estava ali, fechei os meus olhos e comecei a orar. E ele orava em inglês, o intérprete ao lado. E de repente eu vi que do meu lado tinha alguém orando: oh Lord, receive de unção. A unção foi português. E ele veio orando em inglês, orando em inglês, orando em inglês. Aí ninguém é de ferro, né? Eu dei uma espiada. Estava orando, abri os olhinhos assim, olhei de lado, era ele. Eu disse: tá até me arrepiando já. Não era ele, não era ele. Era Deus respondendo a minha oração. Não era ele, era Deus respondendo a minha oração. Não era por causa dele, é por causa dele. Isso tudo é por ele, para ele. E de repente esse homem mete a mão na minha cabeça e começa a orar. E ele começou a orar e o intérprete do lado, liberando. E ele disse o seguinte: Deus ouviu a tua oração.
O que você pediu ali no secreto, Deus ouviu no céu e está liberando da mesma unção sobre a tua vida. Receba. Pum! Eu apaguei. Quando a igreja estava fechando e o zelador estava com a chave na mão, o Zé, que é o diácono lá daquela igreja com 6.000 pessoas naquele culto, quando eu acordei, eu estava numa poça de água mesmo, suei, fiquei ali. Imagina que cena, meu irmão, para minha mulher vendo aquilo tudo. Mas eu estava lá rodando igual um piru louco no chão, cheio da unção. E você acha que eu estou preocupado? Nem um pouco. E a unção também não está no chão, porque tem gente que acha que tem que cair. Quem falou isso para você? Tem gente que recebe muito mais de pé do que do chão, e outros recebem mais no chão. Enfim, é a forma de Deus fazer. Meu irmão, a partir daquele dia eu comecei a ver o quanto Deus honra a unção que você honra. Aquele dia eu comecei a ver. Não é surpresa para essa igreja saber que o menino morreu aqui dentro da igreja e que eu orei por ele e Jesus ressuscitou ele. Caiu ali de cima do telhado, 9 metros, de cabeça, lá no fundo da igreja. Morreu. Está lá o Jairo, que é cunhado. Levanta a mão, Jairo. Estava aqui no dia. A Jéssica, a irmã dele. O Jairo estava aqui numa escada, fazendo a parte de manutenção de gesso. O pessoal arrumando o som atrás. Bombeiro voluntário trabalhando com a gente aqui. De repente esse menino cai lá de cima, de ponta, de cabeça. Bum! Deu para escutar o estouro e tremeu o chão. O Jairo, grudado na escada, ficou em estado de choque e perguntou: o que deu, pastor? Eu disse: o teu cunhado morreu. E quando eu fui lá atrás, e realmente ele estava morto, porque não havia nenhum sinal vital. Eu percebi todos os sinais, não tinha luz no olho, nada, ele não respondia. Eu coloquei a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ia ser a inauguração da igreja no sábado, isso era uma quarta. Meu Deus, Pai, não é meu nome, é o teu. Vai ser envergonhado, essa cidade inteira vai dizer que antes da inauguração dessa igreja morreu uma pessoa lá dentro. Comecei a entrar em desespero, mas eu comecei a orar. Deus, o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Liguei para o bombeiro, e quando eu desliguei o telefone, Deus falou comigo: agora vai lá e ora com ele. Eu disse: é para já, porque se Deus falou, meu irmão, é porque Ele quer fazer alguma coisa. Eu me deitei sobre o corpo, como o profeta que a Bíblia diz. Me deitei, aquele corpo ali, sangue correndo, o piá com os olhos esbugalhados, cinza, morte estava ali. Comecei a orar. A garotada toda desceu das escadas, fomos todos lá. Eu disse: fecha essa porta, não deixa ninguém entrar nessa igreja, a não ser os bombeiros quando chegarem. Começamos a orar. De repente eu já ouvi a sirene chegando e eu continuei orando. Quando o bombeiro estacionou aqui na frente, eu escutei o gemido do garoto. Um gemido. Ele gemeu. E aí entrou os bombeiros. E ele estava tentando se levantar do chão. Eu dizia: para, Diego, não se levanta, filho, não se levanta, fica aí, fica parado, não se mexe. Você está me ouvindo? E ele gemendo, o processo da morte de trás para frente. Ele gemia, e aí chegou os bombeiros: ergue tua perna direita. Ele ergueu, a esquerda, levantou, a mão direita, esquerda. Como é seu nome? É Diego. Onde você mora? Na rua Inglaterra. O que você faz? Começaram a conversar: quantos anos você tem? E ele consciente já. Aí nós fomos no hospital. Quando eu estava saindo daqui, era verão, eu estava de óculos e chorando muito. E aí o Jairo, eu lembro que ele ligou para Jéssica e falou: Jéssica, o pastor ressuscitou o teu irmão. Né, Jairo? O pastor ressuscitou teu irmão, o pastor dos pastores. Entrei dentro do carro, Deus falou comigo assim: Rafael, meu filho, você não queria ver o morto ressuscitar? Essa unção está na tua vida, você pediu. E aí orei e disse bem assim: ai Deus, mas também não precisava ter sido assim, né? Hoje a gente ri. Um dos maiores milagres que eu vivi na minha vida foi naquele dia. Sabe por quê? Porque a unção que eu honrei, eu vivi. Essa unção está na minha vida. Eu honro essa unção. Eu honro a unção de milagres. Eu creio, eu nunca vou numa UTI orar por morte, como alguns já pedem. Ai, pastor, vai lá e faz a despedida. Que despedida? Eu vou lá para em nome de Jesus acontecer um milagre. E se não acontecer, não tem problema. Aí é um negócio de Deus com a pessoa. Mas o meu papel é continuar crendo que Deus opera milagres. E assim são os pastores dessa igreja, não é só eu não. Ninguém. Todo mundo é igual. A gente vai mesmo crendo na fé. Por quê? Porque a gente honra esta unção. Nós não somos da teologia cessacionista, que os milagres só aconteciam nos tempos de Jesus e que hoje não existe mais.
Tem algumas igrejas evangélicas que pregam isso, nós não. Nós continuamos crendo que Deus opera milagres. Eu vou orar por você. E o que nós vamos orar, pastor? Nós vamos orar para que essa unção se apegue a ti. Ponto final. Ponto final. Qual é a unção? A unção de você viver os melhores dias da tua vida em nome de Jesus a partir de hoje. Se tem alguém aqui que não quer, tudo bem. Se você quiser, tu vai ter que fazer alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Sair do teu lugar e vir até aqui na frente. Vem aqui na frente, por favor.